Jungle. Olá pessoal, Shalom Shalom, espero que todos estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o Ministério IAPS, da apóstola Dalva. Mas antes de eu falar sobre o Ministério IAPS, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é George, eu sou casado há 25 anos, tenho 48 anos. Fruto desse relacionamento, desse casamento, são duas filhas lindas que eu tenho, que são a herança do Senhor para a nossa vida. Eu pastoreio, sou pastor no município de Macaé, do estado do Rio de Janeiro, há 10 anos, que a gente foi chamado, foi ordenado e foi enviado para essa missão dentro de uma comunidade no município, onde ali a gente desenvolve um trabalho muito tremendo, um trabalho social, um trabalho ministerial, um trabalho espiritual, cuidando ali de famílias, E a gente entendeu, por ser um ministério independente, a gente precisava de uma cobertura espiritual, de uma orientação, e a gente tem buscado isso já há alguns anos. E até então a gente esbarrou em alguns, encontrou, mas não era aquilo que a gente estava buscando. E agora, recentemente, o Senhor me levou à apóstola Dalva, onde eu tive a oportunidade de conversar com ela, dela orar pela minha vida e a gente começar um processo de cobertura espiritual, de mentoria que ela dá para as pessoas que entram debaixo da sua cobertura. Irmãos, para minha surpresa, eu tenho vivido coisas extraordinárias que eu jamais experimentei na minha vida. Eu estou falando de alguém que caminha na presença do Senhor há muitos anos, que ora há muitos anos, que tem uma vida dedicada, ministerial, um ministério consolidado. E o Ministério IAPS, a apóstola Dalva, nos abraçou de uma forma assim, como uma mãe de fato abraça seus filhos, sem me conhecer direito, pouco tempo de convívio. E eu queria compartilhar uma experiência que eu vivi logo com ela na primeira semana que eu a conheci, que eu conversei com ela pelo Meet, porque nós estamos distantes. Ela é de Guaramirim, Santa Catarina, e eu do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, às vezes as pessoas acham que existem limitações devido à distância, mas nada disso. Quando Deus quer trabalhar, quando o Senhor quer operar, é algo extraordinário e tremendo. Quando há um chamado em andamento, quando há uma palavra profética para acontecer, não tem distância para isso. E nessa semana ela orou por mim, fez algumas ativações espirituais, na minha vida. E aí passaram-se 2 dias e eu vivi uma das maiores experiências da minha vida. Eu digo de forma espiritual. Por quê? Porque a gente já passou por batismo com o Espírito Santo, a gente já viveu experiências tremendas com Deus, experiências com anjos, mas nada se compara a isso que eu passei. Eu estava orando num período de oração pela manhã e de repente a minha visão espiritual se abriu. Quando a minha visão espiritual se abriu, eu vi o coronário se abrindo da minha cabeça e eu pude olhar dentro do meu cérebro. E dentro do meu cérebro, queridos, eu vi todo o funcionamento das coisas ali dentro. Eu nunca estudei anatomia, eu sou formado em letras. A minha formação é letras e teologia, pós-graduação em outra área. Então eu olhei, eu não sabia aquilo, o que eu estava vendo, se era dentro da minha cabeça ou não. Depois eu fui fazer pesquisas na internet e eu pude ver que tudo que eu estava vendo na visão era dentro do meu crânio. E eu vi uma pequena, alguma coisa pequenininho dentro da minha cabeça que é chamado de, eu até anotei aqui, chamado de glândula pineal. Bem aqui, no centro da minha cabeça, aqui, na visão ela se abria. E quando ela se abria, descia do céu, dentro dessa glândula, cores. Eu vi cor azul, eu vi dourado, eu vi prateado, eu vi branco. As cores em forma de cordão, tipo de barbante, pequenos assim nessa espessura, e eles desciam e eram colocados dentro da minha cabeça. Eu vi também uma espada sendo colocada ali dentro da minha cabeça e também uma espécie de escudo, alguma coisa de chumbo
sendo colocada na minha cabeça. Durante o momento que eu estava tendo essa visão, ou esse êxtase, ou esse arrebatamento, como algumas pessoas gostam de falar, eu tive alguns sintomas no meu corpo físico. Um dos sintomas que eu tive é que dos meus olhos saíam lágrimas, mas eu não estava chorando. Não havia quebrantamento naquele momento. Eu não estava quebrantado, não estava emocionado. Apenas conforme a minha cabeça era mexida, as lágrimas saíam dos meus olhos instantaneamente, espontaneamente, de uma forma como eu não sei explicar. E as minhas mãos, elas estavam adormecidas, como se elas estivessem levando choque, passando choque nas minhas mãos, e a minha nuca estava pesada, como se alguém estivesse segurando a minha nuca. E eu não entendi aquela visão. Eu fui conversar com a apóstola, né, sobre o que tinha acontecido, e ela falou que eu passei por um processo de ativação. Na minha cabeça era uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, né? Mas não, ela me orientou que foi uma ativação, e ela me entregou algumas orientações em relação às cores, né? O que isso causaria na minha vida, como é que as coisas iriam acontecer a partir desse momento, né? Eu não vou trazer detalhes para o vídeo, não ficar muito longo, né? Então, tudo que ela falou, tudo que aconteceu ali, eu tenho experimentado de uma forma mais profunda, né? Eu tenho conhecido mais o mundo espiritual, né? A gente vem buscando esse direcionamento do reino de Deus, essa nova consciência, né? Como o apóstolo Adalva diz, esse transicionamento de mente para uma mente espiritual. Bom, é isso. Caminhando aqui para as considerações finais, gostaria de fazer você um convite. Vem conhecer a IAPSE, venha conhecer a apóstola Adalva, você que chegou um momento no seu ministério, você que é ministro, você que é líder, você fala assim: eu preciso de mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso ver mais o meu coração, a minha alma anseia por algo a mais de Deus. Vem conhecer a IAPSE, converse com a apóstola Adalva. Você vai ver que o que eu estou falando é algo extraordinário da parte de Deus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Fique na paz.